Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos começando mais um dia, né? O último dia da nossa semana do Agosto Dourado. E o tema de hoje é a amamentação, um ato ecológico e sustentável. Estamos com a fonoaudióloga Natália, nossa idealizadora também do projeto da Blindando Mães, minha sócia. Bem-vinda, Nath. Muito obrigada, boa noite. Estou muito feliz da gente estar realizando nosso primeiro de verdade, Agosto Dourado. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a parte da amamentação como um ato ecológico e sustentável. E isso tem tudo a ver com todas as conversas que a gente teve durante a semana. Então, na segunda-feira, que a gente falou da amamentação como justiça social para as pessoas em vulnerabilidade social, então, o quão importante é a amamentação ser gratuita para esses públicos, o peito da mulher estar ali disponível para aquele bebê, ele conseguir ser amamentado, a gente pensar na justiça social. E aí a gente pensar na nossa, se a gente for parar para pensar, a maior parte das pessoas com a minha idade, elas cresceram com as mães entendendo que esse leite não era suficiente para elas, para a gente, né? Que o leite delas não era forte, que elas não produziam um leite suficiente, bom, saudável. E aí naquela época, quando começaram as fórmulas infantis, foi na Segunda Guerra, ali em 45, quem foi trazendo essa história, naquela época as pessoas eram mais emagrecidas, o acesso a uma boa alimentação era mais difícil. Então, quando você viu um bebê gordinho, que dorme bem, demanda pouco, chora pouco, assim, e o leite materno muitas vezes demanda muito dessa mulher. É um leite de fácil digestibilidade, então o bebê tende a pedir mais o leite, ele acorda com mais frequência durante a noite, porque esse leite não é tão pesado para o estômago. Aí você fala, gente, o que eu vou preferir? Uma fórmula que deixa meu bebê gordinho, que dorme bem, que ele demanda menos de mim, até mesmo porque essa mulher lá daquela época era tudo por conta. É tudo, e ela era muito exigida que desse conta de tudo, da casa, do marido, que hoje em dia a gente já tem uma visão muito diferente em relação a isso. E Então, também tinham as amas, né, de leite, acho que é assim que fala. antigamente tinha. E aí, que é mais uma forma e aí acho que essas amas de leite ainda era antes da fabricação de fórmula, que a mulher dava esse serviço da amamentação muitas vezes para outra pessoa, conseguir alimentar o bebê dela. Então, hoje a gente trabalha com a amamentação uma justiça para nós, que fomos amamentados. Muitas vezes as mães não conseguiram chegar aos 6 meses de amamentação exclusiva, teve um desmame precoce ou foi uma amamentação mista, e aí não porque aquele corpo não conseguia produzir leite, não porque aquele corpo não produzia o leite fraco e não era possível, porque enfiaram na cabeça dela de que não era possível, de que aquilo dali não era bom o suficiente, E que que o tinha um bebê não caminho estava mais fácil e melhor, né? exatamente, que era só comprar o leite da latinha. E hoje a gente trabalha com essa justiça para que todos os bebês tenham o melhor alimento possível que aquela mulher possa dar. Isso não significa que a mãe que não consegue produzir leite ou que ela não produz leite suficiente, ela é menos mãe. Só que entende que existe uma justiça para aquela criança que a mãe pode produzir leite, quer amamentar e os outros que ficam, às vezes, enfiando ideia na cabeça, e aí esse bebê que é o mais. É a vítima de toda essa situação, porque ele acaba não recebendo o melhor alimento quando aquela mãe quer e pode, só que ela não tem orientação e assistência suficiente para isso. Até porque Então.
gente entende hoje da fórmula, né, que ela é para ser dada quando aquela mulher ela não pode amamentar em nenhum caso, quando às vezes o bebê não tem condições de amamentar, né, pela mãe dele, às vezes perdeu a mãe ou qualquer outra coisa, por uma intervenção, né? A gente entende que a fórmula Hum, ela é uma intervenção, não é uma isso, opção natural, né? isso. Então, a gente entender o local da fórmula, que a fórmula pode salvar vidas. Só que a fórmula, se a gente for pensar em indústria, a fórmula ela produz lixo, a fórmula tem embalagem, tem tudo aquilo que envolve a fórmula, a mamadeira, o látex, o silicone, as embalagens, a troca. E às vezes essa mamadeira, a gente precisa fazer uma troca constante dela, porque essa mamadeira ela pode infeccionar, né? Né? Pode. Então assim, a gente produz lixo de diversas formas, bico artificial. Então, o bebê, quando nasce, eu diria assim, 90% dele tem necessidade de sucção. Dentro do útero, vai lá fazer ultrassom, você vê o neném lá sugando e engolindo o líquido amniótico, o dedo, o cordão umbilical. O bebê, ele tem necessidade de sugar. Faz parte do desenvolvimento dele, do desenvolvimento crânio-facial, esse sugar. E aí, se a gente for observar o tempo que a gente vai oferecer de mamadeira e o tempo que a gente oferece de seio, a mamadeira você muitas vezes oferta assim. Isso um bebê saudável, né? Sem E nenhum um problema grande mais. volume, né? E o volume é um volume rápido, então ele tem um alto fluxo, ele enche a barriga muito rápido e aquele bebê suga aquele tempinho ali. 1 minuto ele esvazia a mamadeira. No seio, uma mamada rápida é uma mamada de 5 minutos, e geralmente quando eles já estão maiorzinhos. E aí você tem uma mamada de 5 minutos comparada a uma mamada de 1 minuto na mamadeira. Ele no seio, ele sugou por mais tempo do que ali na mamadeira. E às vezes aquela mamadeira não é o suficiente para fazer um que a gente chama de facilitador do sono, que a sucção ela acalma, ela tem diversas funções. Então, uma delas é acalmar, ajudar a regular esse Pele bebê a para esse bebê pele, conseguir né? Ali dormir. no colinho. E aí entra a chupeta. A chupeta ela vai acabar sendo aliado do bico artificial da mamadeira para acalmar a necessidade de sucção desse bebê, já que ele também não vai ter o seio para fazer isso. Então a gente já cria outro lixo, outra falta de necessidade e coisas que lá na frente vai ter uma série de problemas de dentição, mastigação, respiração, nanana, que aí é muita história para contar. Então, se a gente for, né, voltando, desde o início, a gente tem. Você observa que é só uma questão assim de falar que o leite materno não é o suficiente, a gente já tem uma, uma coisa em cadeia assim acontecendo. Então, a gente vai ter a justiça social para nós, o que aconteceu conosco, e a gente sabe hoje, com diversos estudos, que é muito importante a amamentação. E para todas as mães que querem amamentar, e para todas as mães que se interessam, que sabe que não é difícil, que a gente está à disposição para auxiliar e para fazer acontecer essa amamentação, ainda que seja mista. Ainda que essa mãe só consiga dar para esse bebê 10 ml, 5 ml e o restante todinho seja de fórmula. Mas ela ter ciência que o bebê está recebendo o melhor alimento que tem, que é o leite materno. Ainda que ela queira ordenhar tudo e oferecer na mamadeira, é o melhor alimento que ela está recebendo esse bebê está recebendo. E a gente pulando os dias. Diga. Deixa eu fazer uma contribuição aqui. Eu não sei se você lembra, há muitos anos atrás, há alguns anos, né? Muitos não. A gente participou de um evento e tinha uma moça que ela falava, né, sobre a amamentação dela e tudo mais. E aí ela falava que ela não dava conta de amamentar, que ela não queria amamentar, não queria por nada. E aí ela dava, não era nem fórmula, como é que é o nome daquela outra coisa que o pessoal mistura no leite para dar pro neném, para os Mucilon. bebês?
Mucilon. Você lembra disso? Confesso que Acho que muito não, porque vagamente, a minha memória memória da Natália não boa. é muito boa. Mas teve uma história assim, e aí na época eu de certa forma, achei um absurdo, né? Mas assim, porque eu fiquei pensando, por que não deu uma fórmula, né? Em vez de dar o Mucilon. Mas aí a Natália ela me explicou, né, toda essa questão da amamentação, de dar o peito, né? Que são várias esferas e tudo mais. E aí, na época que ela falou dessa questão do Mucilon, eu fiquei, gente, mas por que não foi para a fórmula? Então, que seria bem melhor, né, do que o Mucilon, porque o Mucilon é lotado de açúcar, sei lá, o que E compõe se eu te falar ele. ainda que eu fui amamentada por Mucilon também. Minha mãe fala que ela não sustentava. Ela fala, na minha filha, você era uma morta de fome, você não parava de chorar. Eu tinha que dar um peito, dava o outro peito, e você não dormia, ficava. Aí eu precisava em complementar com uma mamadeira de Mucilon, que eu tinha que rasgar o bico. As histórias que ela conta, que eu tinha que abrir um bico maior. E aí, quando você estava lá, empanturrada, aí você ficava quietinha para Ai, dormir. Aí dormia. Aí fica assim, será que não era outra coisa? Será que era fome mesmo? Vai saber. porque E as aí, pessoas elas na atribuem internet, o choro da criança à fome, né? Sempre é fome, sempre é fome. Nunca pode não ser consegui um processo de dormir. evolução, um salto. E assim, se eu for parar para pensar dos meus meninos, o primeiro, o Leônidas só dormia no colo. Só dormia no colo. E aí eu poderia dizer, gente, o meu peito não tá funcionando, porque eu coloco no berço e ele acorda. Aí eu já tô com a cabeça de comércio, de fórmula, eu poderia achar que a que era fome. Quando, na verdade, eu sei que é a questão do distanciamento. Ele precisava de colo, ele precisava de pele a pele. A minha vida era A slindo com ele pendurado em mim. esterogestação, né? Isso, esterogestação, exatamente. E realmente, passou o tempo de esterogestação, o interesse dele era conhecer o mundo, não era ficar só no meu colinho. O meu colinho era muito importante também, mas ele tinha interesse de explorar. Enquanto ele está na esterogestação, ele tem essa necessidade da mãe, do cheiro, do batimento cardíaco, da voz. Passou esse tempo da esterogestação, ele vai conhecer o mundo. Não é só leite, não é nem tudo nesta vida Nem é, tudo. é fome, é alimentação. Gente, E a gente tem amor. falando, né, para o pessoal o que é a esterogestação, porque às vezes tem uma pessoa que esteja assistindo que não sabe, né? A esterogestação é aquilo que a gente chama que o bebê ele só quer ficar grudado na mãe. Ele é o período que o bebê sai da barriga, sai do útero, sai de dentro da mãe. E ele não entende que ele é uma pessoa e que a mãe é outra. Ele não entende que eles são seres individuais. Então, essa esterogestação é Uhum. muito comum nos primeiros meses. Então, por isso que o bebê ele tem uma necessidade, eu vou dizer que a necessidade mesmo, ele precisa daquele colo, de estar junto à mãe, de ouvir a voz da mãe, de sentir o cheiro da mãe, de ouvir os batimentos e todas essas coisas. Então, por isso que os bebês choram muito, porque às vezes eles só querem ficar pertinhos ali das mães deles e serem embalados por aquilo, porque até então ele passou 9 meses dentro da barriga, encolhidinho, ouvindo a voz da mãe dele, acordando junto com a mãe dele, sentindo todos os estímulos que a mãe dele sentia. Então tem esse período de esterogestação, que é essa questão do bebê ele não entender que ele é uma pessoa e a mãe dele é outra. E aí pode ser Para alguns confundido bebês isso é também muito como forte. fome. Isso. Para alguns bebês isso é muito forte. Para outros bebês é, é mais tranquilo. E aí, se eu for comparar sempre com os meus meninos, porque assim, tenho três completamente diferentes um do outro. Eu acho que Leônidas passou uma esterogestação assim absurda, que é o meu primeiro. Ele tinha que ficar no meu colo. E era o meu colo. O Conrado já foi muito mais tranquilo, ele era um bebê mais de chão, ele sempre gostou de ir para o mundo. Terceiros, colos de E terceiros, né? ele é muito, desde sempre muito comunicativo, gosta de, né? E o Aramis, ele tem uma coisa de perto, ele precisa te ver.
Saiu da visão dele, aí ele fica bravo. Mas ele, se você tá ali, olhar para ele, às vezes ele tá ali reclamando. Você faz um contato visual, aí já tá tranquilo. Ah, Já não, fica minha mãe mais. tá aqui, ó, contato visual, ela falou comigo, tá tudo bem. Às vezes tem a necessidade de colo, às vezes se eu tô com ele no colo e tô conversando com alguém, ele reclama, porque ele quer que fique conversando com ele. E o Leônidas é muito grudado em você até hoje, né? De quando a gente vê assim, eles dois, o Leônidas e a mãe dele, ele é muito ligado à Natália mesmo. Assim, parece que eles são uma pessoa só até hoje. Ele é bem ligado à Natália. Pois é. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Continua. Tá. E aí a gente ainda caminhando nesse processo do que era, né, da justiça social, do que era o que nossas mães fizeram para hoje em dia. Hoje nossas mães, as avós desses bebês e os nossos avós que cresceram nesse mundo, agora eles vão ser nossa rede de apoio. E aí, na internet a gente vê muita coisa, né? Eu acho que ao mesmo tempo é muito rico, tem muita informação que a gente precisa ter muito senso crítico para consumir. E aí eu lembro que eu compartilhei com a Karina, um tempo atrás, uma moça mostrando aqueles livrinhos de acompanhamento, desde que nasceu, quando que foi a primeira papinha, nananana, e junto disso tinha um receituário médico assinado e carimbado, falando sobre ofertar água, quando ofertar o suco, quando ofertar papinha. E assim, as idades que estavam ali, chá. recomendação médica, carimbado e assinado. E nem é de muito tempo agora, se eu não me engano, era do 96 ou 98. Tipo, tem um tempo, mas não é muito Não é tão distante esse mundo, não. É menos de 30 anos para cá, com uma recomendação médica. Então, você entender que a sua mãe recebeu uma indicação médica para te oferecer suco aos 3 meses. Quando ela tiver o netinho, ela vai querer oferecer o suco, porque para ela isso era o certo. Era tudo bem oferecer, fazer a introdução alimentar da criança com 4 meses. Ela aprendeu dessa forma. E aí, eu olho na internet, eu já sou estudada, mas pensando assim, que eu sou leiga, mas eu abro na internet, começo a pesquisar, eu sei que é leite materno exclusivo até os 6 meses. A partir dos 6 meses, o bebê sentando, dando sinais de prontidão, a gente inicia a introdução alimentar, e a introdução alimentar é até 1 ano de idade, depois de 1 ano de idade que o leite materno passa a ser complemento. Hoje eu tenho consciência disso, mas as informações que passavam anteriormente eram outras. Então, essa rede de apoio precisa de tanto estudo quanto a gente. E eu já atendi família que deu chá pro neném, pro bebê, e a fala, assim, obviamente, gente, na hora que eu estiver fazendo atendimento, se eu ouvir uma coisa dessa, se eu sentir que a família deu liberdade, eu vou passar orientação e tudo mais. E aí eu lembro que na hora eu passei a orientação, falei que não era tão interessante, tinha acabado de sair na mídia aquele caso, acho que era da Bahia, que o neném faleceu por causa de um chá. E eu não sei se você chegou a ver. E aí a avó, ela complementou dizendo, mas todos os meus filhos tomaram e todos estão vivos, né? E aí fica aquela questão a Natália também foi amamentada pelo Mocilon e tá aí viva. Mas quantos que a gente não conhece, que a gente não vê a propagação da informação, porque antigamente as pessoas elas faleciam e achava que eram outras coisas, né? Fatores externos sem ser a alimentação que era oferecida para aquela criança, a ausência de vacinas, né? Todas essas coisas. Então, assim, esse dizer mas antigamente a gente fazia isso, não tinha problema. Até hoje eu tô aqui viva, eu passei por isso, tô aqui viva. Mas quantas as outras eu tô pessoas aqui que viva não sem viveram? obesidade, sem nada mesmo. Justamente, assim, o risco de obesidade, pressão alta, nanana. Eu fui amamentada com mucilon, muito rico em açúcar, não sou obesa, não tenho problema de pressão alta, não tenho questões de diabetes, só que a gente carrega
muita coisa. Vocês já ouviram? Eu fazendo agora uma comparação bem esdrúxula, assim, bem radical. Mas não sei se já ouviram falar, mas se eu inicio, se eu por acaso viro um alcoólatra hoje, Deus me livre, mas por acaso aconteça. Os meus filhos, daqui em diante, eles vão carregar no DNA deles essa informação, eles vão ter essa genética de alcoolismo ali, né? Da dependência química. Então, essas crianças, então, da minha dependência química para cá, meus filhos vão ser de uma forma, eles vão carregar na genética a dependência, e dos meus filhos, antes desse processo, eles não carregam no DNA. Então, no meu DNA, ele tem todas essas predisposições. Então, eu tive um parto normal, o que para mim foi muito bom eu ter nascido de um parto normal, porque eu também sou colonizada por todas as bactérias boas que tem do parto, toda aquela história, que pode ter contribuído para eu não vir a desenvolver essas doenças. Ou o cuidado que minha mãe sempre teve na nossa alimentação do dia a dia mesmo, comer uma proteína, salada, então tudo isso associado. E muitas vezes as mulheres não conseguem fazer todo esse balanceamento da alimentação por questões de trabalho, porque muitas vezes ela é sozinha, às vezes ela não consegue por questão financeira. A alimentação saudável é cara, a alimentação saudável não é acessível, então você pode ter sua hortinha sustentável, só que a sua hortinha sustentável, você vai colher o seu pé de alface ali durante um tempo. Daqui a pouco você tinha que ter um monte de pé de alface para conseguir consumir. E assim, tem que ter para cuidar aquela... também, né? E saber cuidar. Então, e para cuidar, exatamente. Então, é muita coisa. E às vezes essa mulher essa família, vamos colocar todo mundo da família, ela não consegue dar continuidade. Eu sou uma exceção, mas meus filhos carregam o gene. Eu tenho que ter muito cuidado com a alimentação deles, eu tenho que ter muito cuidado. Eles são muito alérgicos. Eu estava comentando agora com a Karina, o Arami já dando sinal de alergia, eles são muito alérgicos, eles carregam no DNA alergias, né, hipersensibilidade a coisas que nem eu nem meu marido temos, mas o nosso DNA carrega, porque os dois foram alimentados com fórmula, os dois têm questões, o Bruno é de parto cesáreo, não é de parto normal. Então, assim, são questões, são detalhezinhos que vão formando aquele ser. Não tem ninguém tentando matar, tá todo mundo. E aproveitando que você falou dessa questão, que a gente estava falando dessa questão, né? Eu lembrei que esses tempos atrás eu ouvi um comentário de uma pessoa falando sobre não fazer o uso de sal. Não fazer o uso de sal no primeiro ano de vida. E aí a pessoa falou assim, mas eu não entendo. A gente, a nossa comida era a mesma comida que os nossos pais comiam, e a gente tá aqui, tá vivo, não tem nada. Aí a saúde da pessoa, a pessoa hipertensa, sim, nível master, diabetes, a proximidade ali da familiar, também já tinha sido obesa, tinha passado por uma cirurgia, inclusive, para tratar essa obesidade. Então, você fala assim, tá, ninguém morreu, mas o que ficou no decorrer da vida? Né? O que vai acarretar? Sim, tem herança. Você carrega uma herança. Exatamente. Então, é muito importante a gente estar rodeado de boas informações, dos profissionais que nos atendem estarem atualizados, porque faz total diferença. E eu digo atualizados não só na técnica, quanto na abordagem para essas famílias. E quando eu falo da nossa avó e da nossa mãe, que vem ser a nossa rede de apoio e carrega isso, eu digo que a gente precisa entender o que eles passaram para a gente também não crucificar a nossa rede de apoio. Quando a gente critica muito, quando a gente aponta dedos, fala, olha só o que você está fazendo, a gente afasta a pessoa.
E a gente precisa de apoio deles, seja na prática para ajudar num cuidado, seja num ouvido, e com isso a gente acaba afastando. Então é muito importante que a gente entre em conjunto. É importante que a gente tenha comunicação com a nossa rede de apoio familiar, no intuito de formar e de crescer junto. Porque aquela avó, ela vai conseguir entender nos cursos de gestante, nos cursos de avós, que muita coisa era trabalhada como mito, que hoje a gente tem estudo que mostra, que comprova que aquilo era um mito mesmo. Que a gente antes olhava a aparência do bebê e tirava uma conclusão, e hoje a gente faz estudos laboratoriais para saber se esse bebê é saudável ou não. Quantos bebês magrinhos a gente fala, ixi, esse aí não deve estar bem. Quando faz um exame laboratorial, a criança está impecável, super saudável. Aquilo dali é o biotipo da criança. Não é porque ela é magrinha que ela está desnutrida, não é porque ele está gordinho que ele está obeso. Então a gente precisa avaliar outras questões que não só a aparência. Então, e aí a rede de apoio, a gente tem que estar em conjunto, tem que trabalhar junto. E quando a gente fala dessa questão da rede de apoio, das avós, das mães quererem ajudar, eu acho importante a gente falar também para quem ainda não foi mãe, né? O familiar, a pessoa que está ali, ela está querendo ajudar, né? A gente sabe que aquela opinião, aquele conselho que ela está dando, por mais desatualizado, carregado de mitos, de cultura que esteja, está vindo como uma forma de ajuda, né? Só que aí entra em contrapartida também aquela mulher que ela tá flor da pele com os hormônios, aquela família que, assim, não tá precisando de conselho. Então, aqui fica um conselho tanto para as parturientes, né? Que talvez vão passar por isso, por essas opiniões carregadas, e também para as famílias. As famílias, elas têm que saber se a rede de apoio, né? Claro. A rede de apoio tem que saber se aquela mulher ela está precisando de ajuda e de opinião. E sempre a gente tem que ter responsabilidade pelo que a gente fala. E essa questão de responsabilidade pelo que a gente fala não é só para o profissional da área da saúde, sabe? Somos nós como pessoas. Nós como pessoas, nós temos que ter responsabilidade por aquilo que a gente fala, por aquele conselho que a gente dá, por aquela informação que a gente tem que dar para contribuir, né? E além disso também, tranquilizando nossas mães e avós, familiares que vão estar assistindo esse vídeo, elas não deram o Mucilon com o intuito de prejudicar a gente. Elas deram porque achava que aquilo era certo. Uma mãe, ela jamais vai fazer algo para o filho para falar assim, ai, vou tirar isso para sofrer consequências. Elas fizeram isso por causa da ignorância, a ignorância que eu digo, a falta de conhecimento. E hoje, no século XXI, no ano de 2025, nós temos muito conhecimento, mesmo que tenham muitas fake news, né? Nós também temos muitas informações, perfis que passam informações que são verídicas, que têm evidência científica, que realmente fazem sentido, que não vai pela linha das loucuras, sabe? Então... a gente precisa ter olhar naquilo que a gente consome. Ver, ouvir e falar, isso faz sentido? Deixa eu entender, né? Consumir mesmo, digerir aquela informação para saber se aquilo dali tem cabimento. É igual aquelas... Hoje, na nutrição, né? A gente vê que no Instagram é muito se falado em nutrição o tempo inteiro. E aí a gente vê voltar... Até quem não é o antigo homem... acho que é o antigo homem, né? Que fala aquela alimentação que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, a gente vê que a internet, ela tá lotada de informação. Só que a gente tem que buscar aquilo que realmente é verdadeiro. A gente não é só assistir um vídeo ali e tomar aquele vídeo como verdade. É o fato de você assistir o vídeo, viu, e falou, nossa, que interessante isso, deixa eu pesquisar mais a fundo. Vai lá e pesquisa, procura um profissional, questiona aquele profissional sobre aquela abordagem, sobre aquilo que foi falado.
justamente para você não sair fazendo besteira e coisas que talvez possam prejudicar você, né? Sim, com certeza. E aí, ainda sobre rede de apoio, que eu acho que rede de apoio é o que move a amamentação, até mais do que a própria mulher que está amamentando ali, a gente e pensar onde a mulher está inserida o tempo todo, a gente vê que muitas vezes, a gente pensando na realidade de hoje, a gente tem mulheres que acabaram de ganhar neném, que são autônomas, que trabalham, e aí o quão importante é a empresa e o local que ela está inserida no trabalho dela. Então, as empresas terem ciência e contribuir com a permanência daquele aleitamento, aquela manutenção do aleitamento materno, de forma que essa mãe não precise, não veja a necessidade de entrar com complementação de fórmula pela falta de viabilidade de manter essa Essa amamentação. amamentação. Então, a gente conversou sobre as políticas públicas aquela vez, os intervalos de ordenha que muitas vezes as mulheres não têm a menor noção, ou que ela pode, às vezes, sair mais cedo para poder encontrar com esse bebê. Sobre ela? Pode, fale. Nós fizemos de forma mais sucinta, assim, para a gente fazer esse link. Nós fizemos a live e a live não ficou salva. E aí a gente vai ter que fazer outro conteúdo, então vou falar rapidamente. Nós fizemos uma live sobre as políticas públicas, que é auxiliar essa mulher. E a amamentação é um direito, né, dessa mulher, e existem diversas políticas públicas que garantem isso para essa mulher. Desde a licença maternidade, que é a licença maternidade de 120 dias, para trabalhadoras e tudo mais, e para 180 dias para empresa cidadã. Empresa cidadã, ela foi uma lei, eu não vou lembrar o número da lei agora, mas é uma lei que foi criada para auxiliar e facilitar para essas empresas por meio de impostos e tudo mais, para que as empresas adotassem algumas coisas. Dentre elas, a licença maternidade estendida, então até 180 dias. E também tem sala de apoio, de amamentação, que é uma sala totalmente preparada para que aquela mulher tenha um ambiente favorável para que ela faça a ordenha de uma forma correta, o armazenamento daquele leite, a esterilização da bomba ou do utensílio que ela estiver usando para fazer essa extração do leite. E o armazenamento desse leite. E também o que eu falei também sobre soluções de como a empresa poderia apoiar, além dessas leis, era criar uma cultura dentro dessa empresa, priorizando um curso de gestantes para casais e falar melhor sobre, acho que a live da Nath caiu, mas falar melhor sobre essa questão da importância da amamentação, como fazer, mostrar o manejo ali direitinho de como manter aquela amamentação, porque muitas vezes a mulher ela volta da licença maternidade dela e quando já está se aproximando os dias, ela fica pensando: meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu vou fazer para alimentar essa criança? Essa criança vai ficar em casa, às vezes na creche, às vezes com o pai, ou então com a babá, uma pessoa que vai ficar. Mas eu vou precisar da fórmula, porque vai ser insustentável eu continuar amamentando. Só que aí a gente entra na questão se essa mulher ela foi orientada no pré-natal, se essa empresa tem uma cultura já de acolher essas mulheres que estão nessa fase, né, de bebês pequenos, bebês que ainda estão em fase de amamentação, essa mulher ela vai entender que aquela empresa, quando ela voltar, ela vai continuar fazendo a ordenha dela, seja para armazenar esse leite, ou seja, para ajudar na produção de leite, para continuar aquela produção de leite. Ela vai saber como fazer o armazenamento desse leite na casa dela, vai saber quais as formas de ofertar esse leite, seja copinho, mamadeira, seja o que for. Então, fica aí mais uma dica, a cultura, a educação também, o acolhimento dessa empresa, dos profissionais, dos gestores, dos colegas de trabalho, dos diretores, para acolher essa mulher nessa fase de lactação que ela está, para que ela se sinta cada vez mais acolhida,
bem recebida para que ela consiga produzir, né, naquele ambiente de trabalho, que a gente entende que uma mulher, quando ela passa por esse período de amamentação, quando ela volta para o trabalho, ainda é muito difícil, né, para essa mulher. É muito difícil para que ela retorne, deixe a cabeça dela em casa com o bebê, que ela muitas vezes está preocupada, e tenha que se preocupar com os julgamentos que ela vai sofrer na empresa, como é que ela vai fazer para amamentar, além das leis, né? A gente tem as leis dos intervalos de 30 minutos durante a carga horária de trabalho, a flexibilização que pode ser adequada também, né, dessa empresa, porque às vezes essa mulher ela tem que sair de casa muito cedo para chegar no trabalho, e até ela chegar no trabalho, já chega, tem que começar o turno dela logo de atendimento, de trabalho, enfim. Tem que sair de casa mais cedo, às vezes, para que ela possa sair do trabalho mais cedo para que ela possa chegar em casa ainda. Então, assim, a amamentação, quando a mulher ela volta para o mercado de trabalho, ela tem as suas dificuldades, e o que vai amparar essa mulher serão as leis e a empresa que ela trabalha. E nessa questão da empresa cidadã, depois eu vou trazer mais detalhadamente, porque números, né? A gente não consegue lembrar muito bem, mas depois eu vou trazer um conteúdo somente sobre isso, e aí a gente vai abordar mais a fundo sobre essa questão das leis trabalhistas, de como ela assiste essa mulher, o que as empresas podem fazer para facilitar a amamentação contínua, porque um bebê que é amamentado por no mínimo 6 meses, ele consequentemente vai adoecer menos. Então essa mulher ela terá mais presença, entregará menos atestados na sua rotina de trabalho, né? E a live da Natália caiu, ela mandou uma mensagem aqui agora, e eu vou terminar falando do tema dela, porque a gente conversa, né? Eu também estudei sobre isso. E o ponto central desse tema é que muitas vezes a mulher ela não amamenta, ela faz uso da fórmula porque ela não é apoiada, seja pelo marido dela, seja pela rede de apoio, seja pelos profissionais que estão acompanhando ela. E isso a gente precisa ter atenção desde o pré-natal. Então, aquela mulher que ela foi bem educada, bem informada durante o pré-natal, ela sabe que vai existir uma dificuldade de amamentação. Sabendo que vai existir essa dificuldade, ela vai querer enfrentar, ela sabe... muitas vezes ela vai querer enfrentar, é claro que existem diversos poréns no meio disso, né? Mas estou dizendo de uma maneira mais superficial para vocês. Mas essa mulher querendo amamentar, vai dar certo, ela vai continuar com esse processo e não vai precisar fazer uso da fórmula. A fórmula, ela é para casos de intervenção. Por vezes, aquela mãe, às vezes, ela não tem condições de amamentar aquele bebê por algum motivo, algum fator contribuinte, e aí a fórmula, ela entra como intervenção. E fazer uso de fórmula junta muito lixo, a gente produz muito lixo. A Nath, ela estava linkando, né, o fato da mamadeira, faz uso da mamadeira, como não tem aquela sucção de regulação do bebê para que ele venha pegar no sono, às vezes você precisa colocar a chupeta, e aí vai juntando, né? Vai ligando um acessório a outro e vai juntando cada vez mais lixos, e a produção, não só da fórmula, das embalagens e tudo mais, vai trazendo prejuízos para o nosso planeta, né? E aí entra aquela questão que a gente fala, né, muito sobre fechar as... Deixa eu ver se a live dela voltou. Ainda não. Fechar as torneiras de água, né? Que, vamos fechar essa torneira de água aqui enquanto estiver escovando os dentes para economizar água. Aí as pessoas, elas olham e falam, nossa, mas tem tanta água nesse planeta. Mas, assim, um dia pode ser que acabe. E a mesma coisa, a gente tem que cuidar do nosso planeta. Hoje em dia, nós vivemos impactos ambientais muito grandes, né? A gente sabe que a cada ano que passa, a gente sente mais diferença ainda. Se a gente for olhar para os anos anteriores, a gente vê que o clima, o tempo era outro. E esses impactos ambientais são causados por nós mesmos, né? Pela destruição do nosso planeta. Então, preservar o nosso planeta
é um ato de ecologia, um ato sustentável. Não deu certo da Nath voltar, mas eu acredito que ela tenha concluído, né, de certa forma, a linha, né, de pensamento, de raciocínio sobre amamentar ser um ato ecológico e sustentável. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês e boa noite. E se tiver alguma pergunta pontual, pode mandar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Foi um prazer participar dessa palestra junto com vocês. Tenho certeza que para a Natália também, a gente sabe que internet cai e volta, cai e volta. Por isso ela está tentando entrar aqui na live diversas vezes. Eu acho que não vai aparecer para vocês, mas ela está tentando entrar, mas não consegue. A internet cai e volta, cai e volta. Mas é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Tchau, tchau.